pessoal, boa noite. Vamos lá, nosso segundo dia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ontem. Eu quero receber feedback de vocês. Já recebi alguns que me deixou muito feliz. Então eu quero que vocês deem o feedback de vocês. O que vocês gostaram? O que eu poderia falar mais um pouco? Onde vocês querem aprender um pouquinho mais? Fiquem à vontade para perguntar para mim. Eu estou disposta e à disposição para responder para vocês. E se eu não souber, eu vou pesquisar. Bom, qual é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é como elevar a produtividade e as competências de seu time. Vamos lá. Competências. Eu quero falar um pouquinho de competências, né? O que é competências? Infelizmente, o Brasil, ele passa por um momento que nós chamamos de apagão de talentos. Faltam profissionais de alta performance dentro do mundo empresarial. E o que a gente vê muito, as pessoas, os brasileiros, né? Eles não gostam de estudar. Para eu ter competência, eu preciso conjugar o verbo aprender. Eu preciso correr atrás. E olha que eu vou falar uns dados aqui para vocês, um estudo, né, que demonstra essa falta de produtividade no brasileiro. Vocês sabiam que, em média, são necessários 4 brasileiros para se fazer o resultado de um americano? Ou seja, o que seu liderado faz em 1 hora, o americano faz em 15. Isso é o quê? Falta de conhecimento. São necessários 3,5 brasileiros para se fazer o resultado de um sul-coreano. São necessários 2 brasileiros para fazer o resultado de um chileno. E são necessários 1,5 para fazer o resultado de um argentino. Então, realmente, nós precisamos conjugar o verbo aprender. E falando de competência, é isso que nós iremos trabalhar hoje. E ontem nós falamos sobre equipe motivada. Então, o líder, o que um líder tem que ter dentro da sua equipe, dentro da empresa? Equipe motivadas, equipes competentes e estratégias vencedoras. Ok, eu motivei a minha equipe, mas isso não é suficiente. Eu preciso tornar essa equipe motivada em equipe competente. Porque eu vou falar até um palavrão aqui. Existe os burros motivados. E essa pessoa, ele quebra a empresa. Então eu preciso, além de motivar a minha equipe, eu preciso ajudá-los a se tornar uma equipe competente. Usando o quê? Usando ferramentas ou estratégias vencedoras. É isso que nós iremos falar. E eu tenho 7 ferramentas para elevar as competências de seus liderados. Níveis de maturidade, dar desafios constantes, método da Kumbuka, feed forward, não resolva os problemas de seus liderados, levar pessoas para reuniões com você e seja o treinador e palestrante da sua equipe. Hoje eu vou passar 2 para você.
que também você poderá já colocar em prática. Vamos lá. Então, a primeira, dentro da sua equipe, pessoal, líder, dentro da sua equipe, existem pessoas que têm níveis de maturidade diferentes. E eu preciso dar a tarefa certa para a pessoa certa e por nível de maturidade que ela está. E eu tenho uma pesquisa e eu concordo plenamente, né, com isso. O que eu percebi também, que existem quatro razões para as falhas de desempenho dos nossos colaboradores. Quais são essas 4 falhas? E o mais importante, essas 4 falhas é de responsabilidade do líder. E existem 4 razões, então, por que as pessoas falham. A primeira é o óbvio. Eu vou falar do óbvio. E o óbvio nem sempre é óbvio para o meu liderado. Muitas vezes, na nossa comunicação, e eu volto lá na Rosa, né, de uns anos atrás, que era muito, às vezes, meio durona, eu achava que aquilo era tão claro para mim, mas não está claro para o meu liderado. E eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Sabe por que ele falha? Por quê? Quais são as 4 razões? A primeira, ele não sabe o que fazer. O que se espera dele? Você não é claro na sua comunicação com ele. Então, ele não sabe o que fazer. A segunda razão da falha, ele não sabe como fazer. E muitas vezes o líder atropela. Por quê? Porque o próximo assunto vai ser níveis de maturidade. Ele não tem a maturidade suficiente e você joga para ele, faça. Aí ele não sabe como. O terceiro motivo da falha do seu liderado, ele não sabe por quê. Por que ele está fazendo aquilo? E a quarta, há obstáculos que estão além do seu controle. Todas, principalmente, essas 3 primeiras razões é de responsabilidade do líder. Falta esclarecimento. Falta você orientar, ajudar. O que é para ser feito, como deve ser feito e por que vai ser feito. Então vamos lá. Existem 4 tipos de pessoas dentro da sua empresa, de acordo com a maturidade dele. Ele está em algum item dessa maturidade, num patamar, né? Maturidade 1 são pessoas que não têm nem competência e nem comprometimento. Na sua equipe, existem pessoas assim? Veja, e qual é a tua responsabilidade? Elevar ele numa maturidade 2, pelo menos na 2. Então, dentro da empresa, esse é o nível mais baixo de maturidade. São aquelas pessoas que ela não tem competência e ela não tem comprometimento.
Bom, o segundo nível, que é o M2, ele não tem competência, mas ele tem comprometimento. E essas pessoas, é uma delícia trabalhar com elas. Por quê? Porque elas têm comprometimento. É você passar competência para elas. É você orientar. É você passar o material, o que você precisa estudar. Olha, estuda esse livro, faça esse curso. Se ela tem comprometimento, mas ela não tem competência, tá super fácil. Bom, terceiro nível. Ela tem competência, mas ela não tem comprometimento. Provavelmente essa pessoa está passando por algum problema familiar. Essa falta de comprometimento é isso que você tem que investigar. Às vezes está faltando, lembra dos minutos de qualidade? Ela está desmotivada. Você precisa dar um feedback para ela. Você vai aprender a dar o feedback de desenvolvimento. Ela precisa ser orientada. Você precisa descobrir por que essa falta de comprometimento, o que está acontecendo com ela. E o quarto nível, o quarto nível são pessoas de maturidade 4. São aquelas pessoas que têm competência e têm comprometimento. É o grau mais alto. E aí, o que acontece geralmente? Você tem uma tarefa muito difícil, e você vai lá e dá para o seu colaborador de nível 1, M1. O que vai acontecer? Não vai conseguir fazer. Para quem você pode dar essa tarefa? Para quem você acha que você pode dar? Se for muito difícil, você tem que dar para essa pessoa, para esse colaborador de nível 4. Ou você também faz outro erro, um outro erro gravíssimo do líder. Ele tem uma tarefa fácil e ele dá para o M4. Ele vai desestimular totalmente esse colaborador. Por quê? Porque o M4, ele sabe fazer. Você não precisa orientar ele. Ele sabe, ele tem competência e ele tem comprometimento. Aí, pessoal, entra estilos de liderança. Qual estilo? Existem 8 estilos de liderança. Que no meu curso completo, nós iremos falar sobre eles. Então aqui, mas eu gosto muito de falar do estilo coach. O que é o coach? O coach é um treinador. Então, por exemplo, no M2, você tem que usar sempre o estilo coach. Você tem que... O que é coach? É aquele que treina. Essa pessoa precisa treinar. Você precisa usar o estilo coach no M4? Não, ele já está pronto. Você precisa usar o estilo participativo no M3. Você precisa chamar ele. Vem aqui, vamos conversar. Vamos fazer isso? Você faz isso para mim? Então, essa é uma estratégia. Você precisa, pense na tua equipe. O João, qual nível que ele está? O Pedro, qual nível que ele está? Qual tarefa eu posso fornecer para ele? Depende do nível de maturidade do seu colaborador. Compreendeu? Olha que coisa impressionante, que coisa extraordinária. Eu vou dar, se eu tenho esse conhecimento,
Esse discernimento, eu vou dar a tarefa certa para a pessoa certa. Eu não posso errar. Aí entra naquelas 4 falhas. Certo, pessoal? Essa é a primeira estratégia. Em desenvolvimento, esse outro slide, ele fala um pouquinho, né? Então, o M1 é aquele de maturidade 1, é aquele que você, ele tem competência baixa e comprometimento baixo. Você pode usar o estilo modelador, é aquele, você vai modelar essa pessoa, e o estilo coach. A segunda pessoa é o M2, ele tem competência baixa, ele tem comprometimento alto. Qual estilo você vai usar com ele? O estilo modelador. E também o estilo coach. Por quê? Porque você vai jogar ele para o M3. O M3, ele tem competência alta e comprometimento baixo. Qual o estilo? O estilo participativo. Você vai chamar ele, você vai ouvir. Quando a pessoa participa de uma meta, da formulação, da formação de uma meta, você vai chamá-lo e ele vai ajudar você. Quando ele participa, ele se compromete. E aí, o estilo, o M4, que são pessoas de competência alta e comprometimento alto, você vai usar o estilo participativo e o diretivo. Alguma dúvida? Me pergunte no meu particular ou mesmo no grupo, que se tiver alguma dúvida, Rosa, fala um pouquinho mais sobre isso, eu estarei à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Bom, vamos lá para a segunda estratégia para desenvolver as competências do meu liderado. Olha, você vai ler aí, você vai pensar assim, nossa, não resolva os problemas de seus liderados? Qual é a dica, né? Qual estratégia você vai usar? Quando o seu liderado vier com problema para você, e ele está acostumado. Muitas vezes nós acostumamos a resolver o problema das pessoas. O que você deve fazer? João, ele expôs o problema que ele está dentro do papel dele, dentro do que ele está fazendo lá. E você pergunta, João, o que você acredita que pode ser feito? Aí, às vezes ele vai falar, mas isso é problema seu. João, mas eu gostaria de ouvir você. O que você pensa sobre isso? Aí ele vai falar alguma coisa, você modela, você coloca a cerejinha em cima e fala, nossa, é assim mesmo. E ele vai se sentir feliz. Ele vai gostar. Na próxima vez que ele vier, você vai falar para ele assim, com um problema, João, quais são as 3 soluções para esse problema? Você está me trazendo um problema, fala 3 soluções. E ele vai falar 3 soluções. E aí, você veja qual é melhor e você usa o estilo participativo, você vai melhorar aquela solução que ele trouxe para você e vai aplicar. E sabe o que vai acontecer com o tempo? Ele vai vir com o problema e já com as 3 soluções. Por quê? Porque ele pensa assim, não adianta eu com o problema, só com o problema. O que o meu líder quer é que eu leve
pelo menos 3 soluções. E para isso, pessoal, ele vai crescer. Ele vai adquirir competências. E com o tempo, ele vai aprender a resolver os problemas sozinho. Então, use essa estratégia. Ela faz maravilhas dentro da sua empresa, dentro do seu setor. Toda vez que o seu liderado trouxer um problema, peça para ele 3 soluções. Melhore uma das soluções dele, que você vai ver que com o tempo ele vai aprender a resolver todos os problemas que aparecer para ele. E o que vai acontecer com você? Você vai ter tempo para pensar a empresa. Você vai ter tempo para inovar, para criar coisas novas e não ficar resolvendo problemas. Esta é a aula de hoje. Eu passei para vocês 2 estratégias. A primeira é a maturidade. Perceba a maturidade do seu liderado e dê para eles o problema de acordo com a maturidade dele. E sempre assim, pessoal, se o problema é de nível 8, dê para uma pessoa que está no nível 6. Por quê? Porque você vai ajudá-la a crescer. Não dê para uma pessoa de nível 4, porque o gap ali é muito grande e aí ela vai desanimar. Então sempre você vê, depende do problema, para quem que eu vou dar. Tem que ter uma distância de 2 pontos. Vai te ajudar muito. Você vai ajudar a desenvolver as competências dos seus liderados. Um grande abraço e até amanhã. Espero vocês amanhã com mais ferramenta e com mais aprendizados. Um grande abraço.